Muito de alegria estar nessa casa mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Creio que grandes coisas não tem feito nessa casa, já pude sentir a presença dele neste lugar. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar na presença dele e dizer que ele é bom, que ele é misericordioso e que a glória dele dura para sempre. Quero agradecer ao convite da Raíssa, que me fez para estar aqui nesta noite, a oportunidade dos pastores nesta noite. Para não perder tempo, abra vossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, verso 1. Êxodo capítulo 1, verso... Êxodo capítulo 3, verso 1. E o tema que o Senhor me deu hoje, ao orar ao Senhor, eu falei: Deus, traga uma palavra para o teu povo. Ele me deu um tema que é: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Êxodo capítulo 3, verso 1. Glória a Deus! Que diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E os anjos do Senhor lhe apareceu, e uma chama de fogo no meio da sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Quando o Senhor viu que ele virava para ver, Deus chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Não se aproximes até aqui. Tire tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Amém? Pode se sentar nessa noite. Nós vamos conhecer muito bem a história de Moisés. A história de Moisés é uma história muito bem pregada, muito bem ministrada. Moisés nasceu em um tempo em que o decreto era: matem todos os meninos que nascessem. Porque o rei do Egito estava com medo, porque o povo estava crescendo. E quanto mais o povo crescia, mais o povo ficava forte. E o rei de Egito começou a ficar preocupado. Por que assim? Porque ele ficou preocupado no povo se juntar com outros povos inimigos para atacar o Egito. Então a estratégia de Faraó foi: pegue todos os meninos que nascessem e matem, joguem no rio para que fossem mortos. Interessante é que o cenário de morte vai ser um cenário de vitória e nós vamos chegar lá. Interessante é que quando Moisés nasce, ele vai ser escondido durante 3 meses por Joquebede. Joquebede esconde o menino, e nós sabemos que quando uma criança recém-nascida o que ela mais sabe fazer de melhor é chorar. É uma garganta boa para chorar que todos os vizinhos escutam. Eu posso imaginar o cenário que Joquebede está com a criança e quando a criança começa a mostrar expressões de choro, ela já pega a criança no colo e começa a ninar para que a criança não chore e que o povo não escute. Nós bem sabemos que em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, há momentos que nós não conseguimos abafar o choro, porque não dá para abafar o choro de uma criança porque é alto. E como nós vamos entender que o choro de uma criança ser alto, como que não escutavam do lado de fora o choro da criança ser alto, como que Joquebede conseguia abafar o choro? Joquebede, eu posso imaginar que era ninando a criança e cantando. Era ninando a criança e cantando. Porque em meio do vale, em meio à tribulação, o Senhor está dizendo: canta no meio do vale, adora no meio da dificuldade, porque eu trabalho aonde ninguém vê. O interessante é que Joquebede nina a criança, balança a criança e esconde a criança ao máximo que ela consegue. Só que chega em 3 meses e Joquebede não consegue mais esconder a criança. E aí que está que Joquebede começa a desesperar e dizer: meu Senhor, mas foi a promessa que o Senhor me fez, foi a promessa que o Senhor me deu, e por que a promessa o Senhor está tirando? Eu posso imaginar Joquebede dizendo: mas quando Deus ele dá a promessa, ele é fiel para dar a promessa, para crescer a promessa se cumprir. Mas há um detalhe: a promessa se cumpre do jeito, da maneira de Deus, do jeito e no tempo de Deus. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo.
Interessante é que Joquebede foi desesperada, só consegui segurar a minha promessa durante 3 meses e agora eu tenho que deixar para trás. Joquebede não sabia, Joquebede estava vendo o cenário agora, mas Joquebede não sabia do cenário do futuro. Interessante é que Joquebede pega a criança e coloca no cesto. Aonde era o cenário de morte? Assim, no rio. Porque o faraó diz, olha, pega a criança, joga no rio e deixa ela morrer. Só que Joquebede pega a criança e coloca no rio. E qual é a intenção de Joquebede? Ela colocou a criança no cesto no rio, crendo que ali seria o lugar onde a criança continuaria tendo vida. Deus, olha, eu posso imaginar Deus olhando do céu e dizendo, olha, faraó está dizendo, joga no mar, joga no rio que haverá morte. Mas eu estou dizendo, joga no rio porque haverá vida e eu livre a vida do menino. Aonde é cenário de morte para muitos, ainda é cenário de vida para Deus. Aonde uns dizem, aí vai morrer, Jesus diz, ainda tem vida aí. Aonde uns dizem, olha, a promessa não vai se cumprir, Deus está falando, eu estou trabalhando com o jeito. Aonde um foi diz, olha, não vai acontecer, Jesus vai acontecer, mas é no meu tempo. E o tempo de Deus às vezes é demorado, o tempo de Deus da nossa concepção é demorado. O tempo de Deus às vezes é doloroso, porque nós oramos a Deus por muitas das vezes, querendo ouvir a voz dele, queremos ouvir o sinal dele. E por muitas das vezes o Senhor trabalha no silêncio, porque é profundo a nossa fé, porque por muitas das vezes cantamos, se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Deus toma aquilo que nós tanto desejamos, nós começamos a murmurar. Então no momento do vale, no momento da tribulação, em que Deus não quer falar conosco, que Deus está nos provando, que Ele quer saber aonde está o verdadeiro adorador, em que meio ao vale, em meio à promessa indo embora, continua adorando ao Senhor. Glória a Deus. Interessante é que Moisés, Joquebede coloca a criança no cesto, coloca no rio, e Joquebede vai para trás. Só que a irmã de Moisés fica lá para ver o que vai acontecer. Se Deus disse que a promessa ia acontecer, eu ainda creio que a promessa vai acontecer. A criança vai andando pelo rio e ela vai acompanhando. Interessante é que em 3 meses ninguém ouvia Moisés chorar. Durante os 3 meses todos passavam pela porta e não ouviam chorar. Só que interessante é que a filha de Faraó diz, olha, vou me banhar no rio. Por que ela vai se banhar no rio, sendo que lá era cenário de morte para as crianças? Por que ela ia se banhar no rio se sabia que lá tinha corpos de morte, de crianças mortas? Interessante é que ela desce no rio, a criança está passando pelo rio e ela enxerga. Ela olha, tem algo lá, mas aí as criadas dizem, olha, passei por lá e não vi nada. Não, mas tem algo lá, porque eu vejo lá aonde a tua promessa está. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Porque no mesmo cenário eu olho, Deus, eu não tenho condições. Não. Deus, eu não tenho de onde tirar, mas Deus fala, eu sou Deus que tiro de quem tem para dar para você. Eu sou Deus que se fiz a promessa, eu tiro e ponho aonde eu quero colocar. Interessante é que a criança vai, as criadas pegam o menino, entregam para a filha de Faraó. A mãe não deixou bilhete dentro do cesto. A mãe disse, olha, é hebreu. Não, mas quando a filha de Faraó pega a criança e diz, é um hebreu. E como que ela sabia que era um hebreu? Assim, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que está na presença, aquele que é escolhido, é contemplado pela face dele a diferença. Você pode ir passar por muitos lugares, você não pode ser quem você é, mas ali vai o pregador, ali vai o cantor. Ei, você não é crente, pois eu vejo diferença. Quando somos chamados e escolhidos, nós não precisamos se apresentar. Olha, eu canto, olha, eu prego. Não, porque quem nos apresenta é o Senhor. Aleluia. Quando Joquebede pega a criança, quando a filha de Faraó pega a criança, é um hebreu. Logo, a irmã de Moisés corre e diz, olha, você precisa de alguém para cuidar? Eu tenho alguém ótimo para cuidar. Ela não falou que era sua mãe, porque na concepção da menina, se falar, ela reconheceu que é um hebreu. Se falar que é da minha mãe, vai voltar no rio de novo e a promessa não vai se cumprir. Então há momentos que você não precisa contar para ninguém o seu cenário. Há momentos que você passa por dificuldades. Deus está dizendo, olha, eu tratarei entre eu e você. O cenário está difícil, mas o trabalharei entre eu e você. Ninguém precisa saber, sabe por quê? Porque quando eu te levantar, ninguém vai poder dizer, ei, só está de pé porque eu ajudei. Só canta hoje porque eu ensinei. Só prega hoje porque eu ajudei a se levantar. É Deus dizendo no teu cenário, quem te levanta sou eu, quem te honra sou eu. Interessante é que aí Moisés vai para o palácio, Moisés é criado lá, Moisés é ensinado, vai aprender a escrever, vai se desenvolver, vai aprender a falar,
comportar, aprender leis, culturas, decretos, mandamentos dos egípcios. Só que Moisés cresce. Moisés vira um homem. E para defender os hebreus, ele acaba matando um egípcio. Ele pega o corpo, esconde o corpo, achando que ninguém tinha visto. Só que um hebreu vai dizer: vai nos matar como matou esse egípcio? E pela vergonha de Moisés. Eu creio que quando Moisés ouviu aquilo, ele queria defender o povo dele, mas não teve a concepção, não teve a intenção dele foi boa, mas ele não teve o direcionamento de Deus naquele momento. Ele agiu por suas próprias mãos. Então, quando aquela pessoa diz: olha, vai nos matar como matou esse hebreu, nós conhecemos bem a história. Moisés vai correr, vai para Midian, vai ajudar as filhas de Jetro, vai para a casa de Jetro. E chegando na casa de Jetro, Zípora vai ser dada como esposa para ele. Quando Moisés está lá, tendo a sua vida normal, Moisés começa a apacentar o rebanho de Jetro. Só que certo dia, ao levar o rebanho ao deserto, por detrás do deserto, ele vai chegar ao monte de Deus. Quando ele chega a esse monte de Deus, interessante é que ele vê uma sarça. E a sarça, ele olha, desmonte, ele olha, ele repara. Só que a sarça não se queimava, não acabava. A sarça não se consumia. E ele se questionava: como assim? Eu imagino Moisés, porque era deserto? Era calor? Era. Mas o que interessava Moisés ali é que tinha algo diferente. E quando Moisés fala: olha, tem algo diferente ali, eu preciso me achegar para entender o que está acontecendo. Quando Moisés chega próximo à sarça, a voz brava do meio da sarça diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que pisa é terra santa. Na nossa concepção humana, tirar uma sandália é tão simples. Na nossa concepção humana, uma sandália é algo tão insignificante. Mas quando Deus fala para Moisés tirar a sandália que Deus estava falando era o passado que ele carregava naquela sandália dele. Deus, quando chamou Moisés, falou: olha, tira a sandália. É porque Deus tinha uma promessa. Ele tinha algo maior para Moisés. Porque Deus está dizendo: olha, no cenário de vergonha não vai continuar a vergonha. O cenário mudará para um cenário de vitória. Só que há um processo para ser passado. Jesus poderia pedir coisas tão mais importantes. Olha, Moisés, tampa a sua face, porque a glória aqui é muito grande, não dá para se aproximar de nós. Olha, Moisés, abaixe, porque a glória inundou este lugar e você não pode mais ficar de pé. Mas Deus pede: Moisés, tire a sandália. Moisés, sandália. Nós temos que entender que tudo que é santo continua sendo santo e tem que ser tratado como santo. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, maravilhoso. A sandália de Moisés que ele carregava nos pés era a sandália do passado que ele carregava no Egito. A sandália de Moisés carregava o rótulo de matador, o rótulo de homicida, o rótulo de vergonha. E Deus vai dizendo: olha, tire a sandália que você carrega do teu passado, porque tem algo novo no teu presente. Aleluia, Deus. Deus está mandando Moisés: tire a sandália, porque olha, tem algo preparado maior para você. Mas por muitas das vezes nos apegamos ao nosso passado, muitas das vezes nos apegamos às coisas materiais. E é Deus dizendo: olha, tire a sandália dos pés, porque tem algo preparado melhor para você. Mas estamos tão acostumados com o nosso passado, estamos tão acostumados com pecados que nós achamos tão simples. Mas é Deus dizendo: por causa desse pecado tão simples, por causa da renúncia que você não quer fazer, por causa do passado que você não quer liberar para trás, a tua promessa não anda para frente. A promessa não acontece. E é uma palavra dura de se ouvir, porque todos os dias temos que renunciar ao nosso eu. E assim: eu sou perfeito porque Jesus, você não é perfeito porque Jesus não te levou ainda. Todos os dias temos que renunciar ao nosso eu. Todos os dias temos que renunciar ao ego. Todos os dias nós temos que entender que somos totalmente dependentes de Deus. Nós sabemos que é muito difícil ser um cristão nos tempos de hoje. Difícil. Porque hoje, todas as vezes que nós vamos pregar o Evangelho, a gente vai em congregações para ministrar. E eu cheguei a momentos de ministrar em igreja e Deus falou: olha, você não pode falar sobre isso, não pode pregar sobre aquilo. Então para que eu vim? Porque até onde eu sei, a palavra de Deus diz que não pode mudar uma vírgula nem um tiro. Então é porque hoje em dia as congregações querem deixar as portas tão liberais, tão abertas, para que as pessoas, para que a casa seja
tira a sandália. Não é mais para os teus pés essa sandália. A sandália está apertando, está machucando. É o sinal de Deus. Você está dizendo, não. Mas eu não consigo desapegar daquilo que é meu. Eu não consigo desapegar. Mas você está dizendo, desapega daquilo que não é teu. Desapega daquilo que não é, que eu não te entreguei. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando no deserto uma sarça qualquer pega fogo. Quando no deserto uma sarça, qualquer sarça pega fogo, é normal se aproximar e ver ela pegar fogo. Mas quando essa sarça é a presença de Deus, tem que haver renúncia. Tem que haver algo diferente. Glória a Deus. Porque a sarça é bonita, a sarça é diferente. Mas tem que ter renúncia para se aproximar dela. Porque a presença de Deus não é de qualquer forma que nos apresentamos diante dela. O que Deus está pedindo na concepção humana é algo muito simples. Sandália, não tem problema nenhum. A partir do momento que a sandália carrega aquilo que veio do Egito, não se pode mais entrar na presença de Deus. Ainda para entrar na presença de Deus, para sentir a presença de Deus, existem princípios. Moisés era um homem escolhido, Moisés era um homem chamado, Moisés era um homem chamado para ser governador. Só que a questão é, ele precisava tirar as sandálias. Se não tira a sandália, o milagre não acontece. Se não tira a sandália, o mover de Deus não pode. Deus não libera a palavra enquanto Moisés não tira a sandália. Quando Moisés tira a sandália, e aí o que acontece? Ele tirou a sandália, e como que ele foi embora com a sandália? Que sandália ele foi embora? Ele foi embora com a sandália da palavra. Aleluia. Porque quando Moisés se aproxima, tira a sandália, olha assim, eu estou largando o do Egito. Por que Deus não estou largando tudo que eu acatei do Egito? Porque ele cresceu no Egito, ele pegou costumes, ele pegou cultura, ele pegou o jeito do Egito, ele comia como Egito, ele bebia como Egito, porque ele cresceu no Egito. E a partir do momento que ele tira a sandália, olha, eu largo tudo para ouvir a tua voz. É Jesus dizendo, agora eu preciso falar contigo. Agora eu libero a palavra de profecia sobre a sua vida. Quando ele tira a sandália, é Deus dizendo, olha Moisés, vou te chamar, ouvi a voz do meu povo e te levarei para salvar quem? Moisés, eu vou estar no cenário de vergonha. Mas a partir do momento em que Deus te levanta, a partir do momento que Deus te escolhe, não tem cenário de vergonha, não existe cenário de vergonha, não existe cenário de decepção, porque aonde Deus te tirou, que você acha que é cenário de vergonha, Deus te coloca de novo e mostra que Ele é o Deus da tua vida, que fez a vida. Olha, você vai lá salvar o povo, e quando perguntarem quem enviou você, você diz, eu sou, me enviou. Aleluia. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que esquece do eu sou e coloca o eu me enviou. A questão da nossa geração hoje, das nossas congregações hoje, e eu não digo todas as congregações, porque eu não generalizo, porque há muitas congregações que ainda vão pela verdade da palavra, mas hoje em dia, a palavra de Deus, hoje eu vou pregar e eu vou pregar o que eu quero, hoje eu vou cantar, mas eu canto o que eu quero, mas você esquece que quem dá a ordem é o eu sou. Aleluia. Eu tenho dois caminhos, meu Deus, eu preciso de um direcionamento, mas eu vou pelaquilo que eu acho agradável. O caminho até parece flores, mas no final tem espinhos. É Deus dizendo, enquanto você vai pelo caminho que eu te enviar, tudo andará do jeito certo. Quando a gente aceita ser cristão, ninguém disse que vai ser um mar de rosas. Se te disse, te enganaram. É pisando numa rosa, pisando no espinho. Pisando numa rosa, pisando no espinho. Porque aqui só haverá batalha todos os dias. Porque o nosso momento de glória, o nosso momento de festejar é quando a trombeta tocar. E isso é normal. E você pode perceber que há momentos de dificuldade, há momentos de tribulação, há momentos de luta, que nós olhamos para a tribulação e falamos, Senhor, eu não vou aguentar essa batalha, eu não vou aguentar essa luta, e eu vou desistir. Só que Deus não dá uma batalha para um filho seu, sabendo que ele não pode suportar. A dificuldade bateu na porta, e assim eu não sei de onde vai vir, mas se Deus fez a promessa, se Deus é quem te sustenta, a promessa há de se Aleluia. Ei. Aleluia. Olha, eu sou o time. Jesus está dizendo, olha, quando eu te levar em altares, quando eu te levar em lugares que você nunca imaginou pisar, onde você nunca imaginou sentar, onde você nunca imaginou
Deus dá, Ele toma, Ele tira. E é Deus dizendo, olha, quando o teu cenário for mudado, quando você chegar onde você tanto queria chegar, Deus dizendo, olha, quando você chegar, não se esqueça de glorificar o eu sou, agradecer o eu sou. Porque muitas vezes nós vamos até a casa de Deus, nós pedimos algo a Deus, Deus, eu preciso de um carro, Deus, eu preciso de uma casa, Deus, eu preciso de um milagre, Deus, eu preciso de uma transformação, Deus, eu preciso que você entre na minha casa. Mas quando Deus entra na tua casa, quando Deus dá o carro, quando Deus te dá a casa, quando Deus transforma a sua vida, você se esquece. Porque sabe o que interessante é que o crente, por muitas das vezes, só vem para a casa de Deus quando a coisa está apertada. Porque quando a coisa está levezinha, hoje eu não vou para o culto não, porque está tudo bem, está tudo agradável, hoje eu vou deixar para ir para o próximo culto. Aí chega o próximo culto, hoje eu também não vou, porque ainda está tudo bem. Aí é Deus olhando e dizendo, quando está tudo bem, você fica em casa. Mas quando eu apertar, tu vai para a minha casa me adorar e dizer que... Deus está dizendo, olha, não é só um cenário de vitória, que você tem que, não é só um cenário de derrota, derrota não é só um cenário de tristeza, um cenário de angústia que você tem que chegar até mim e dizer, Senhor, eis-me aqui. O que interessante é que a gente vê muitas vezes a casa cheia, quando, ai, meu Deus, fim do mês parece que todo mundo está na casa de Deus. Fim do mês apertou, todo mundo na casa de Deus. Chega no começo do mês, todo mundo com seu salário, ninguém volta para agradecer. É um modo de exemplo. E aí eu falei, Senhor, como que a gente tira as nossas sandálias? Porque por muitas vezes eu entendo que largar o nosso passado, que largar as coisas mundanas são difíceis. Mas Deus está dizendo, a partir do momento que você ora, a partir do momento que você consagra, a partir do momento que você jejua, a partir do momento que você entrega aquilo que não é teu para minhas mãos, tudo eu farei acontecer. Deus está dizendo, olha, entrega a tua vida para mim, entrega os teus sonhos para mim, entrega teus projetos, porque por muitas vezes em meio à nossa oração, se repararmos na nossa oração, a gente murmura, a gente reclama, a gente diz tantas coisas para Deus e esquecemos de agradecer pelo simples que nós temos. Hoje estamos aqui, podemos adorar, podemos glorificar, podemos levantar a mão, mas tem muita gente em leitos de hospital nessa noite em que queriam estar na casa de Deus, mas não conseguem levantar, não conseguem falar, e são entubos, mas não conseguem adorar a Deus, mas queria ter essa vontade de estar na casa de Deus. E por muitas vezes nós não aproveitamos esses mínimos detalhes da casa de Deus. Eu começo a imaginar em todos os cultos que eu vou, eu falo, Senhor, eu vou adorar como se fosse o meu último culto. Porque se Deus voltar agora, trombeta tocar, você entregou a melhor adoração que poderia entregar nessa noite. Se a trombeta toca nessa noite, você acha que a adoração, se depender somente da adoração da noite de hoje, Deus levaria nós com Ele? É que a gente gosta de adorar quando a casa está cheia, que a gente gosta de adorar em congresso, que a gente gosta de adorar quando o pregador é famoso, que a gente gosta de adorar quando o cantor é famoso. Mas Deus fala, não é por conta dele a adoração, é por conta do eu sou. Aleluia! Por muitas das vezes esquecemos do eu sou. Deus está dizendo, olha, tirou a sandália, vai ser o povo, vai ser você que vai libertar o povo. Moisés vai e ele começa a profetizar. Ele começa a fazer para falar, se você não libertar, Deus vai tratar. Se você não libertar o povo, Deus vai entrar com um cenário de morte. Se você não tratar o povo, Deus vai fazer um rebaniço. Moisés começa a profetizar. Eu creio que na cabeça de Moisés ele profetizando, meu Deus, aqui é o cenário, Deus disse que seria cenário de vergonha, o Senhor me trouxe um cenário de vergonha. O Senhor disse que aqui o povo seria liberto, então eu já vou profetizando que o povo vai ser liberto. O interessante é que profetizar no vale de ossos secos de outras pessoas é muito fácil. Eu profetizo que em nome de Jesus você sairá deste vale. Eu profetizo que em nome de Jesus você sairá dessa dificuldade. Mas em meio ao nosso vale nós não profetizamos. Yasmin, não tem nada na minha casa, erga sua mão e profetiza aqui no meio deste vale da abundância. Yasmin, mas meu marido me bate todos os dias. Yasmin, meu filho não sai do meio do crack, não sai da cocaína. Profetiza no meio desse vale em nome de Jesus. Por muitas das vezes Deus só quer ouvir a tua voz profetizando. Por muitas vezes Deus só quer ouvir ver a tua atitude. Porque Deus ele tem poder de fazer todas as coisas. E por que Deus não nos dá conversado? E por que Deus não dá tão simples para a gente, já que nós estamos todos os dias na casa dele, adorando e glorificando a Ele?
Deus ainda é uma só. E qual é? Tira a sandália dos seus pés. Glória a Deus. A voz de Deus nessa noite é: tira a sandália dos seus pés. Porque a terra que pisa é terra santa. Glória a Deus. Aleluia. É Deus dizendo: olha, não dá mais para ficar do mesmo jeito. Não dá mais para ficar na mesma situação. Ou você muda, ou você muda. Eu até quero fazer, eu até quero trabalhar. Você até diz que entrega na minha mão. Mas é Deus dizendo: enquanto você colocar as tuas mãos, não há de acontecer o milagre. Deus está dizendo: olha, a sarça está pegando fogo. Você tem até sede de sentir a presença. Porque ser cristão não é só vir aqui adorar a Deus. Tem muitos cristãos que estão morrendo espiritualmente dentro das congregações. E porque não consegue largar a sandália e se aproximar da sarça. É uma coisa que a sarça até atrai a ele, mas as sandálias dizem que não. E por que Deus não dá a minha promessa para Moisés com as sandálias nos pés, sem problemas? Quem teria de problema? Sabe qual é o problema? É que se Deus entregasse a promessa para Moisés com as sandálias nos pés, a promessa diria: vamos para a direita, mas as sandálias iriam levar ele para a esquerda. Porque quando estamos com aquilo que nos impede de se aproximar de Deus, a gente não consegue quebrar a barreira. Se nós não largarmos aquilo que nos afasta de Deus. Eu não digo que nós temos que ser os melhores do mundo. Nós temos que ser o melhor para Cristo. Aleluia. E ninguém precisa apontar o nosso erro e olha, você precisa mudar isso, porque nós sabemos que precisamos mudar. Olha, você precisa transformar, diferenciar isso na sua vida. Nós não precisamos, porque Deus nos aponta todos os dias os nossos erros. Deus está dizendo: quer ouvir a minha voz? Quer se aproximar da sarça? Tira a sandália. Aleluia, Deus. Tira a sandália da fofoca, tira a sandália da mentira, tira a sandália da corrupção. Tira a sandália. Sandália, um nome tão simples, mas com a intenção tão forte. Moisés, ao ouvir a voz de Deus, ficou tão impactado que escondeu a face. Porque quando a voz de Deus ela brada, porque homem diz que não vai acontecer, homem diz que não pode, não dá para mudar o quadro. Mas quando Deus ele resolve bradar a voz dele, não há quem possa impedir o Aleluia. Glória a Deus. Deus, Moisés tampa a sua face, ele vai, o povo é liberado. O interessante é que em todo momento Deus poderia levantar Moisés. E assim que Moisés estando no palácio, se Moisés estivesse no palácio, esperando o momento certo de agir, ele não precisaria passar por todo aquele percurso. Mas Deus sabia e conhecia o coração de Moisés e falou: você tem que passar. E as dificuldades e lutas na nossa vida é de Deus dizendo: olha, é necessário passar. Por quê? Porque quando chegar o seu cenário de vitória, haverá pessoas passando pelo mesmo cenário que você passou um dia. E é aí que você vai se levantar e diz: o eu sou me levantou e é capaz de te Glória a levantar. Deus. O eu sou me honrou e o eu sou é capaz de te honrar também. Eu costumo dizer que eu passei por muitas dificuldades espiritualmente, materialmente. E algumas vezes falam: mas Senhor, sou jovem demais para viver. Mas hoje eu vivo as promessas do Senhor e vejo que cada percurso que eu passei, muitas pessoas passam. E hoje eu posso dizer: olha, o eu sou me levantou e pode te levantar também. É Deus dizendo: eu quero te honrar. Eu até quero mudar o quadro. Eu estou até aqui disposto nessa sarça a te dar, a entregar a profecia. Eu até estou disposto a tirar essa sandália do Egito para trás e colocar a sandália da palavra nos teus pés. Mas eu preciso de uma atitude sua. Porque Moisés não estava com o rebanho e ficou só olhando a sarça pegar fogo até que ela se consumisse. Não, Moisés teve a atitude de sair do local em que ele estava e se aproximar da sarça. E qual foi a segunda atitude de coragem que Moisés teve? Foi tirar aquilo que trazia o passado dele
estava. Eu posso profetizar em nome de Jesus nesta noite, em que Deus colocará novas sandálias sobre os vossos pés. Eu profetizo que em nome de Jesus nesta noite, novas sandálias o Senhor coloca nos teus pés. Nesta noite o Senhor tira a sandália do Egito que te prendia para não se aproximar da sarça e coloca sandálias novas nesta noite. Aleluia. Eu profetizo que em nome de Jesus haverá testemunhos contando bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Eu profetizo que em nome de Jesus as tuas sandálias mudarão os teus caminhos, a tua sandália mudará a tua mente, a tua sandália mudará o teu quadro. Eu profetizo que em nome de Jesus novas sandálias irão ser colocadas em vossos pés. Porque Deus já fez a promessa e Ele é fiel para Deus vai dizer, olha, toma o primeiro passo hoje, toma a primeira atitude hoje de chegar até a sarça e tirar a sandália. Porque o resto tudo eu trabalharei e cuidarei. Glória a Deus! Aleluia! Deus tremendo, maravilhoso. Eu não sei se a sarça tinha folha, se não tinha, se tinha flor, se não tinha, se era de um jeito, se era de outro. Mas eu posso entender que a sarça era uma sarça que atraía os olhos. Porque quando a presença de Deus ela é inundada sobre o lugar, é diferente. Glória a Deus! Eu não sei se a sarça tinha luz em volta dela, eu não sei se a sarça era alta, se era baixa, mas eu posso crer que a sarça inundava aquele lugar de presença. Eu posso crer que nesta noite a sarça que arde neste altar, eu posso crer que nesta noite a sarça que arde nesta congregação atrairá os teus olhos para que você mude o quadro da tua vida. Atrairá os teus olhos para que mude o quadro da situação, para que mude o teu cenário. É Deus dizendo, renuncia o que eu preciso que você renuncie. Mude aquilo que eu preciso que você mude, para que o seu cenário de vergonha venha ser um cenário de vitória. É Deus dizendo, olha, renuncia hoje, tira a sandália hoje, que eu trabalharei sobre a sua vida. Glória a Deus! Jesus ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de mudar, mas ele quer somente uma atitude dos seus filhos. E assim, mas só de aceitar a Jesus, levantar a mão não é o suficiente. Não, Jesus ele quer renúncia todos os dias. E às vezes são renúncias tão simples, às vezes é o nosso modo de falar que não agrada a Deus, às vezes é o nosso modo de vestir que não agrada a Deus, às vezes são coisas tão simples, são renúncias tão simples, mas nós não queremos largar. É Deus dizendo, eu tenho algo melhor para ti. Aleluia! Essas sandálias até parecem bonitas aos teus olhos, mas eu tenho sandálias mais bonitas ainda para pôr nos teus pés. A sandália até parece agradável aos teus olhos, mas ela está te prendendo a continuar, ela está te prendendo a receber aquilo que você tanto almeja. É Deus dizendo nessa noite, a sarça está aqui, você está aqui. Hoje, nessa noite, é momento de você renunciar, é momento de você tirar a sua sandália e dizer, Senhor, a sandália, eu não conseguia largar a sandália, mas hoje eu dou o meu primeiro passo de largar a sandália e ouvir a tua voz. Senhor, eu vou ter posse dessa sandália, mas se o Senhor prometeu que tem sandálias melhores para calçar os meus pés, eu estou disposta a calçar as suas sandálias. E eu te digo, não será fácil calçar a sandália da palavra, calçar a sandália da verdade, mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te guia. Aleluia, Deus! E nessa noite, essa palavra vem entrar no teu coração e você tem que entender que somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes da graça dele. Nós somos totalmente dependentes da voz dele. É Deus dizendo, a sarça está aqui. Eu só estou te esperando para a tua atitude para trocar as sandálias esta noite. Amém? Assim agradeço a oportunidade. Aleluia, aleluia! Palavra poderosamente para nossos corações, que possamos alugar a Deus e renunciar. Porque Deus é Deus e quando nós renunciamos, Ele opera as suas maravilhas. Aleluia! Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
e a mim falar poderosamente que nós estamos usando em nome de Jesus. Amanhã culto com os varões, lembra? Os varões, sábado culto com os jovens, as mães da revelação aqui no final, em nome de Jesus.